Olá, bem-vindo mais uma vez a esse canal, canal de Lima. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Eu vou trazer alguns assuntos relacionados a esse momento de instabilidade que nós estamos vivendo, né? Você já deve ter percebido pelo título. Nós vamos falar então sobre algumas das sanções que a Rússia vem sofrendo, principalmente pelo mundo ocidental, que a última delas, a mais importante, talvez o último recurso, foi a exclusão do SWIFT, que é um sistema basicamente de telecomunicações e de interação entre os bancos, né, interbancário internacionalmente falando. Então, meu nome é Giovanni, eu sou professor de História, sou professor de Geografia, e algumas pessoas, né, me pediram para que eu falasse um pouco, porque algumas páginas, principalmente páginas que não são especializadas, páginas de fofoca principalmente, estão disseminando algumas informações, muitas delas falsas, né? E isso acaba, ao invés de informar a população, deixar a população ciente, né, com uma espécie de neutralidade sobre o que está acontecendo, simplesmente posts sensacionalistas e acaba desinformando, né? Hoje nós estamos aí vivendo uma era das chamadas fake news, né? Então as pessoas acabam postando vídeos de 10 anos atrás, né, de outras guerras, e as pessoas acabam consumindo esse conteúdo achando que é da atual situação vivenciada entre a Ucrânia e a Rússia, tá? Então, falar um pouco das sanções. Se você não sabe, né, nós estamos vivendo um momento de instabilidade, não só militar, mas política e econômica no mundo, né? Principalmente na região da Europa Oriental, entre a Ucrânia e a Rússia, que isso foi lá, então, no dia 24, onde o Putin, depois de várias ameaças, vários dias cercando aquela cidade, fazendo trabalhos militares, acabou invadindo então a cidade na tentativa de tomar a capital Kiev, né? Então esse momento já era praticamente esperado, já era especulado, só que o que Putin talvez não esperava é que haveria uma resistência da própria população, inclusive não só os militares, que obviamente estão na linha de frente do combate, mas a própria população está se armando, civis estão fazendo treinamentos para poder defender a sua pátria. Então talvez, né, o Putin esperava que esse conflito seria tão rápido como foi da Crimeia, que ele tomou em 2014, mas pelo contrário está perdurando. Acontece que as potências marcaram então uma reunião, mas essa primeira reunião ainda não foi decidido nada, nenhum dos dois lados está disposto a ceder. Então, basicamente, eles voltaram e remarcaram uma outra reunião que pode ser que aconteça nos próximos dias. Pode ser porque não é uma certeza, depende de como vai desenrolar os próximos dias de conflito. Então a Rússia ela vem sofrendo, né, várias sanções por parte, principalmente do Ocidente. Então muitas potências, como é o caso dos Estados Unidos, que lidera uma organização chamada OTAN, que foi criada lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e começo ali da Guerra Fria, em 49. A Segunda Guerra Mundial tinha recém terminado, então uma espécie de reorganização de um mundo ocidental. Tem que deixar bem claro que quando a gente fala de mundo ocidental, nós não estamos falando de todo mundo, né? Nós estamos falando basicamente da América anglo-saxônica, que envolve ali a América do Norte, exceto o México, Canadá, Estados Unidos, e a parte mais ocidental da Europa. Então, esses países que têm mais influência, os países como o próprio Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, que também são ocidentais, mas não exercem uma influência. Então, isso é muito interessante, nós precisamos deixar isso bem claro, né? Então, quando a gente fala em Ocidente, não é simplesmente traçar uma linha vertical, né, um meridiano e falar, ó, tudo que está para oeste é ocidental, que na verdade não é. Mas, basicamente, o que acontece? A Rússia, a pior das suas sanções, desde perda de negociações, né, exportações, acabou então sendo excluída de um sistema chamado SWIFT, né, da sigla em inglês, que basicamente significa a troca de informações entre as grandes potências, entre os grandes bancos. Ali esse sistema integra mais de 11, 12 mil instituições bancárias. Então como que funciona? Basicamente, nós aqui no Brasil negociamos com o real. Né? Então, por exemplo, eu preciso trocar isso por dólar para poder negociar no mercado internacional. Outros países, o peso boliviano, outro iene lá no Japão, né? E vários, o pound lá na Inglaterra, enfim, o euro. Então, pensa, isso seria uma bagunça. Como que eu compraria algo, né, internacionalmente falando, uma commodity, por exemplo, se eu não tivesse como converter, como trocar a minha moeda ou o sistema de informação? Outra questão é a própria legislação. A legislação bancária no Brasil ela tem uma regência. Se você vai, por exemplo, para o exterior, você tem outras, né? Horário de funcionamento, nós temos a questão dos fusos horários. Então esse sistema do SWIFT, que é o mais utilizado, né? Então que integra vários e vários países, que é regulado, né, pelo sistema belga, né, de funcionamento, lá fica a sede. Então todos os países que entram, que acessam, existe um comitê que são os chamados juristas, né, que são escolhidos pelas potências, que avaliam quem que entra, quem que sai, quem que fica, né? Então, uma espécie de neutralidade, eles decidem quem sai. E a Rússia foi excluída.
Então, por exemplo, só para vocês terem ideia de como que isso é exatamente o final da linha, em 2012 o Irã tinha sido excluído, né, desse sistema. O que aconteceu que 30% das suas exportações foram prejudicadas. Por quê? Porque ninguém vai comprar algo, né, sem ter como falar a mesma língua, sem ter a mesma comunicação, né? E isso pode acontecer com a Rússia. Então, se a Rússia não conseguir se comunicar através desse SWIFT, que é esse sistema de troca de informações, principalmente entre instituições bancárias, acontece que ela vai deixar de exportar muito, né? Por exemplo, os seus minérios, por exemplo, como é o caso do próprio petróleo, que ela está entre as 10 potências, 10 mais produtoras, o próprio gás natural, que abastece boa parte da Europa, principalmente nesses momentos de inverno. O que acontece é que isso pode prejudicar basicamente a economia não só russa, mas do mundo inteiro, né? Então, se você exclui a Rússia desse sistema, você acaba perdendo tanto a importação daquilo que a Rússia tem a oferecer, como é o caso do Brasil relacionado aos produtos que envolvem a fertilização no campo. Você bem sabe que o Brasil é um país majoritariamente agrícola, exportador de commodities como soja, milho, entre outros, cana-de-açúcar. Claro que o Brasil já está em um outro patamar, já está desenvolvido comercialmente, industrialmente, em vista das últimas décadas, mas ainda é um país, basicamente, que só processa essas matérias-primas em larga escala e com baixo valor agregado, né? Então, isso pode prejudicar não somente a Rússia, mas praticamente o mundo inteiro. E o grande problema é que Itália, Alemanha, esses países acabam tendo esse pé atrás de aplicar essas sanções, porque eles serão os primeiros, os principais a serem prejudicados, porque a qualquer momento o Putin, ele pode simplesmente, olha, então a gente vai cancelar o fornecimento desse gás para vocês, já que vocês querem aplicar essas sanções, então nós vamos parar de exportar para vocês, vamos só manter nosso negócio com a China, que é o país que ainda tem uma neutralidade, ou mais pró-Rússia nesse sentido, apesar de respeitar a soberania ucraniana, ainda tem de fato essa ligação com a própria Rússia. Mas uma coisa que é interessante salientar e colocar aqui é que basicamente a Rússia sempre, desde a época da União Soviética, sempre teve um plano B, né? Então esse sistema SWIFT ele não é o único no mundo, né? Então você tem outros sistemas que funcionam. Por exemplo, tem um sistema próprio entre a China e a Rússia para interligar os seus sistemas de telecomunicação e conseguir fazer então os seus acordos, as suas negociações, né? Vou dar um exemplo para você. Basicamente, quando nós tínhamos lá na década de 70 a criação, né, já muito latente, muito rápida do GPS, a Rússia ou a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se preocuparam em criar um sistema informacional, ou seja, um sistema de posicionamento global, que é no caso o GPS. Muita gente acha que o GPS ele é simplesmente a grande estrela do negócio, mas ele é simplesmente um produto, né? Ele é um produto norte-americano, estadunidense, né? Controlado pelas empresas estadunidenses, mas pelo próprio poder militar estadunidense. Mas você tem outros, como é o caso do GLONASS, que é um sistema de posicionamento global utilizado pela Rússia, na época a União Soviética, na década de 70, que ele começou então exatamente por cunho bélico-militar. Falou, ó, a qualquer momento, se os Estados Unidos, né, cortar o fornecimento de dados, como que a gente vai conseguir nos organizar? Então a gente lança uma constelação de satélites e a gente consegue nos posicionar. Então a mesma coisa aconteceu com o SWIFT. Obviamente nós estamos falando de uma guerra muito ideológica ainda, né? Muito se fala que a Guerra Fria ela terminou, né? Mas o que acontece é que o Rogério Heisberg, né, que é o autor inclusive desse livro aqui, ó, A Nova Desordem Mundial, ele fala muito sobre essa nova reorganização pós-década de 90. Então, enquanto nós tínhamos um mundo que era bipolarizado, depois de um mundo moderno e colonial, nós tivemos o quê? Os socialistas de um lado, capitalistas do outro, né? União Soviética e seus apoiadores, e do outro lado os Estados Unidos e seus apoiadores. Criação da OTAN, nós temos outras organizações para fazer frente. Agora, então, a gente tem uma nova desordem. Por quê? Porque essa desordem, essa bagunça, na verdade, ela é para ser ordem. Na verdade, não é para ser organizado. Porque a gente sabe dos cunhos, dos interesses imperialistas dessas grandes nações. Então, quanto mais desorganizado, teoricamente, essa é a ordem. Assim é para ser. Então, muito se fala hoje numa nova desordem, né? Então, com essa ascensão russa, com a ascensão chinesa, com o crescimento do próprio Irã e de outras potências, né? Como a dissolução da própria União Europeia, vocês lembram dos últimos anos do Brexit, do Reino Unido saindo dessa organização, né? O Brasil também é uma grande potência, do outro lado dos Estados Unidos. Então, olha só como você tem uma multifaceta, né? Você tem muitas faces dessa guerra ideológica. Então, acontece que muitos estão especulando nesse sentido. Então, olha só, a Rússia se precaver, então ela tem outras soluções para colocar, para tentar resolver. Agora, se outros países vão aderir a esse sistema russo, né, de troca de informações,
é uma outra história que só nos próximos dias que nós teremos essa ideia. O que aconteceu também é que as plataformas, principalmente a Binance, que é uma plataforma que agencia a exchanges, né, que a gente chama de criptomoedas, está sendo, né, está sendo pressionada para excluir ou congelar de fato as carteiras de principalmente alguns oligarcas russos que têm conta nessas corretoras. Então, por exemplo, lá você tem, caso você não saiba, os bitcoins, por exemplo, você é um cara que tem lá milhares e milhares de bitcoins na sua carteira. Então você congela isso, porque eles estão entendendo que esses oligarcas estão por trás, inclusive, dessas organizações nesse movimento de guerra. Agora, o que tem que acontecer é a gente olhar isso com uma ótica, né, de extra mundo ocidental, pautado nos óculos estadunidenses e Europa ocidental. Por quê? Porque às vezes a gente entende simplesmente que nós estamos do lado do herói e estamos crucificando o vilão, né? A questão da guerra, nós podemos falar em outro vídeo, né? Mas você pode perceber que nós, aqui do Ocidente, falando agora de um cunho geral, nós somos pró-democracia, pró-paz. Mas ao mesmo tempo a gente envia armamentos, envia tropas para aquela região, né? E vice-versa. O imperialismo estadunidense, principalmente naquela região, não é à toa que o interesse da própria Ucrânia entrar na OTAN é simplesmente para poder integrar esse bloco e ficar cada vez mais com as suas fronteiras sendo expandidas. Então não existe mocinho nessa história, a grande questão é essa, nós precisamos ter essa noção, ter essa ótica. A questão política, né, nesse sentido, ela fica secundária, porque quando existe guerra, né, quando o próprio livro lá, de 4 séculos antes de Cristo, a arte da guerra mesmo, do chinês, falava basicamente isso, né, a ideia da ilusão, né, da enganação que precisa existir durante a guerra. Então muito do que é falado, muito do que é discutido, né, não existe. E você pode perceber que a sociedade, a população, tende a se posicionar ao lado de um polo e de outro, né? A gente se posiciona quando há guerra. Então, o que a gente vê hoje é simplesmente toda a maldade do lado russo, né? Excluindo as pessoas, por exemplo, as pessoas de bem que estão naquela região, as pessoas talvez que são vítimas tanto quanto as que estão sendo atacadas, pessoas que estão perdendo seus empregos, que vão sofrer com as sanções econômicas por esses poderosos que estão no poder. Da mesma forma, os ucranianos que estão morrendo durante essa guerra, esse conflito, enfim, os próprios soldados que estão na guerra ou civis. Então, ou seja, em ambos os lados nós temos vítimas e nesse centro de conflito nós temos poderosos de fato lutando para se manter no poder. Então a tendência é que a gente se posicione, que a gente se coloque, né, de fato, em alguma dos polos em qualquer que seja a guerra. Você pode perceber essa polaridade dentro da política brasileira, né? Então hoje, se você falar que você dá um exemplo, presidente A, automaticamente você é apoiador do presidente B. Ninguém quer saber se você não apoia nenhum nem outro, está esperando uma terceira, quarta, quinta opção, né? Então automaticamente existe esse posicionamento para ser feito, tá? Então a ideia é que a gente aguarde, né? Então os próximos passos, se essas sanções, principalmente falando do SWIFT, se ela vai de fato surtiu um efeito imediato, como já tem surtido, porque a moeda russa despencou em torno de 30%, né? As bolsas de valores fecharam antes do tempo, porque estavam despencando cada dia mais. Em compensação, o dólar está valorizando. Ok? Então essa é a primeira análise falando sobre essa principal sanção. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma colocação sobre esse sentido. E até o próximo vídeo.